A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Hoje, 7 de abril de 2021, eu, pastor Reginaldo Nogueira, gostaria de compartilhar com vocês do nosso devocional no texto de 2 Pedro, capítulo 3, em diante que diz: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta manhã diante de um texto em que o apóstolo Pedro escreve mais uma carta aos judeus naquela época. E é bem verdade que quando o texto diz que o apóstolo está escrevendo a sua segunda carta relacionado a uma situação em que os irmãos, em que os crentes naquela época estavam vivendo dias de temor, dias de pânico por causa da perseguição que havia ou que estava acontecendo naquela época. O apóstolo Pedro vai falar que escreve esta segunda carta com o propósito de animar a igreja mais uma vez diante das perseguições que eles estavam vivendo naqueles dias. O apóstolo Pedro, ele em suas escritas, em suas mensagens, é fácil notar e perceber que por muitas vezes o apóstolo Pedro, ele escreve as suas cartas exortando os irmãos a não desanimarem, a não desistirem, a não fracassarem na sua caminhada. Por quê? Porque o fato de eles estarem servindo ao Senhor estavam baseados em uma promessa, e esta promessa está relacionada ao plano de salvação para aqueles que haviam aceitado a mensagem de Jesus e também para aqueles que haviam aceitado as mensagens que os apóstolos, que os santos haviam pregado. O texto vai dizer para que eles permanecessem confiantes nas promessas do Senhor. Por quê? Porque naqueles dias haviam algumas pessoas que estavam estimulando eles a desistirem desta vida de servidão, de servir a Deus. Por quê? Porque há muito tempo se falava acerca da volta do Senhor Jesus. Quando nós iremos perceber que o texto vai dizer que havia naquela época escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer, naquela época haviam pessoas que andavam no seu bel prazer, indo contra a vontade e o propósito de Deus. E eles chegavam para os irmãos naquela época dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Quando eles questionam os irmãos, os cristãos naquela época, eles estavam questionando acerca da vinda do Senhor Jesus, porque há muito tempo se falava acerca da sua volta, há muito tempo já se falava acerca da volta do Senhor Jesus. E a igreja em todo o tempo estava aguardando a volta do Senhor Jesus. E de repente, eles são confrontados por aqueles que vivem afastados de Deus, distantes de Deus. Por muito tempo eles viviam confrontados por aqueles que viviam na prática do pecado, como se eles estivessem zombando daqueles que não estavam vivendo no prazer da carne, no prazer do pecado, vivendo a vida de renúncia, esperando alguém que não tinha chegado e não saberia quando haveria de chegar. Mas o nosso Jesus, o Senhor a quem nós servimos, Ele é um Deus que as suas promessas hão de se cumprir para as nossas vidas.
nos nossos dias em que nós estamos vivendo, uns dias de pandemia. E durante o começo dessa pandemia, algumas pessoas se levantaram contra a igreja, questionando aonde está o Deus dos crentes, aonde está o seu Deus que não acaba com esta situação. Quando, na verdade, o propósito de Deus é tratar com a igreja. Deus, ele está preocupado em fazer com que a igreja viva dias de mais santificação e de comunhão com Ele. E nesses dias nós somos levados, nós temos visto pessoas sendo levadas ao processo, ao sentimento da oração. E nós sabemos que na oração nós chegamos em lugares que não conseguiríamos chegar de outra maneira. A oração ela é capaz de transformar a vida do homem e da mulher. E o nosso sentimento neste dia, nesta manhã, é que nós permaneçamos fiéis a Deus, servindo a Deus, sabendo que fiel é Deus que fez a promessa. E enquanto nós estivermos aqui, eu estou certo de que Deus nos capacitará, Deus nos fortalecerá para que diante de tantas coisas que estão acontecendo, a igreja ainda permaneça, a igreja ainda prevaleça, porque o próprio Jesus diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja poderá até sofrer algumas consequências, a igreja poderá até sofrer alguns danos mediante a consciência que há no coração do homem, mas a igreja ela há de triunfar. Nesta caminhada, nós poderemos até perder alguns grandes homens e grandes mulheres, mas a igreja do Senhor ainda vai prevalecer, porque o inferno não pode prevalecer sobre a igreja. E para mim, para você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor ainda está com a sua promessa de pé. Não desanime se alguém questionar quanto à sua fé, se alguém falar contra o seu Deus, não desanime. Saiba que o Senhor ainda está contigo. A promessa da vinda do Senhor, ela ainda está de pé. Nós devemos estar cada dia preparados, aguardando esta volta, a volta do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nesta manhã, que o Senhor neste dia, através do seu Espírito Santo, possa te permitir ter mais um dia de vitória, porque como o Senhor permitiu que nesta manhã a sua misericórdia fosse renovada, eu creio que o Senhor nesta manhã, neste dia, poderá fazer algo extraordinário na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, no nome precioso do Senhor Jesus.